Os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. Queria te fazer uma pergunta, para você contar para nós, para a gente conhecer um pouquinho mais a tua história com a Campanha Alta de Souza. Como você conheceu a Campanha Alta de Souza? Glaucio, eu conheci a campanha, eu vou explicar um pouco melhor. Eu estava, nessa época, numa depressão, né? E realmente eu precisei fazer um tratamento espiritual lá, né? Recomendado, né? Para fazer esse tratamento espiritual. Eu fui no Bezerra, fiz o meu tratamento espiritual, mas numa daquelas... A pessoa falou, por que você não vai fazer a campanha? Eu falei, mas campanha? A campanha. Eu falei, caramba, eu posso tentar um dia, né? Mas aí passou uns dias, né? Aí eu fiquei meio, assim, tranquilão. E falei, poxa, mas a campanha... Aí, porque eu assistia muita palestra do senhor Orlando, né? Aí ele falou, olha, tem campanha do mato também, que vai ser agora, tal, né? Aí eu fui, fiz a campanha do mato, né? Uma campanha que era do senhor Orlando, e depois larguei. Mas nisso, passei, estava fazendo tratamento espiritual, né? E continuou, né? Nisso, uma outra pessoa sugeriu, oi, por que você não faz o cursinho de espiritismo? Eu resolvi fazer o estudo, né? E nesse estúdio, quando eu estava no segundo normal, que é os 3 primeiros anos, né? Apareceu lá o convite para fazer a campanha, né? E aí fui fazer a campanha do quilo, né? E nisso fiz essa campanha do quilo, né? Realmente com os companheiros, né? Primeira vez, né? Gostei muito, né? Mas só que o curso começava 14h30, né? E às vezes, como disse, tinha que fazer a campanha, até vir para casa e depois voltar para o estudo, né? Era difícil, né? Mas assim mesmo eu fiz a campanha, né? Fiz a campanha de manhã e aquilo passou. Mas passou mais ou menos uns 5, 6 meses. A campanha de sábado passou aqui, porque eles entravam antigamente, a gente começava na Penha e ia até o centro de Guarulhos, né? E nisso passou aqui por mim essa campanha, né? Do Abrigo Bezerra de Menezes. Eu falei, poxa, eu conhecia uma das pessoas, né? Que era um senhor que ficava na livraria lá, né? E ele era coordenador dessa campanha de sábado de uma turma, né? Aí eu falei, eu posso fazer a campanha com você? Ele falou, pode, vamos fazer então, tal, tal. E me deu lá, e a gente continuou aqui no meu bairro, né? Fiz a campanha aqui nas ruas, né? Tudo bem. E eu falei, como é que é agora? Sábado que vem nós vamos retornar para fazer a arrecadação. Aí eu fiz a minha arrecadaçãozinha, né? Com eles novamente. Aí peguei gosto do negócio. Eu falei, mas quando é que vocês vão fazer a próxima? A próxima campanha vai ser continuação dessa, vai estar em tal lugar. Aí eu falei, dá para me pegar aqui, porque aí talvez eu possa esperar lá na avenida, lá embaixo, vocês vão ter que passar por lá mesmo, né? Aí, como eles estavam precisando de pessoas mesmo, né? Então eu falei, eu vou começar a fazer essa campanha. Aí fui, aí eu fiquei esperando o lugar onde eles passavam, né? Passavam as 2 peruas, aí eles me indicavam qualquer perua que eu tinha que ir, né? Aí normalmente eu ficava com ele, né? E íamos fazendo a campanha. Aí comecei a fazer a campanha a partir dessa hora. Só que na volta eu não ia até o centro, né? Porque às 14h30 eu tinha que voltar para estudar, né? Então eles me deixavam no mesmo lugar, né? E eu depois vinha para casa e tomava o meu banho e depois ia normalmente, né? Me preparava e ia para o cursinho lá, né? E nisso foi indo. Aí eu tomei gosto pelo negócio, né? Mas aí acabamos aqui em Guarulhos e voltamos novamente lá para Penha, né? Aí, coincidentemente, já o meu horário tinha sido trocado, foi para 16 horas, né? Começava o cursinho, né? A segunda parte, né?
que é a evangelização, né? Então, eram 2 anos de evangelização, então eu falei, bom, agora dá para mim ir até a Penha, né? Vamos começar, vamos lá. Aí que eu comecei realmente a frequentar a abertura, tudo direitinho, né? Passando a ser realmente um caravaneiro completo, né? E aí comecei a fazer ali na Penha, fomos descendo, Gabriel Mistral, e entramos novamente em Guarulhos, né? E assim foi indo, né? Isso foi mais ou menos em 1994, que 94, 95, é por aí. É 94 comecei mesmo, mas fazia meia boca, como diz o outro, né? Mas aí gostei, continuei, e de lá para cá, propriamente, não parei, né? Parei assim, quando tinha algum problema com. Mas poucas vezes aconteceu isso, né? Propriamente eu guardava o sábado para fazer isso. Eu ia, depois ia, fazia, quando tinha contagem, fazia, aí quando acabava a contagem, já voltava para casa, dava tempo para me arrumar e voltar novamente para o abrigo, né? Eu não tinha carro, mas eu vinha com ônibus rapidinho, né? Me trocar, dá tempo só de se trocar, né? E ir embora novamente, né? E acabei o cursinho, mas continuei na campanha. E aí fui conhecendo o pessoal, aí fomos modificando. Aí o nosso querido Antônio assumiu também como diretor das campanhas, né? Aí daí fomos cada vez mais, né? O Antônio já fazia campanha comigo aqui, quando a gente ainda estava em Guarulhos, né? Então, devagarzinho, a gente começou. E esse seu Antônio, que era o outro Antônio, que também era esse que ficava na livraria, ele sempre me dava a, o itinerário, né? Para mim olhar o que estava sendo feito, né? Até que, nesse meio termo aí, ele também foi chamado para a parte espiritual e eu assumi uma das campanhas, né? Fiquei como coordenador. Mas era legal, porque quando chegava no domingo, eu via o mapa, né? Ia lá uma semana antes, já via os caminhos que tinha que fazer, né? Eu estudava, a hora que eu fiz propriamente quase todas as campanhas, indo nos locais, vendo antes, então eu ia praticando mesmo, né? Eu gostava mesmo. E até hoje, né? A gente continua gostando e fazendo essa campanha maravilhosa, né? É mais ou menos esse o meu começo. Em 94, né? Em 95 eu peguei para valer mesmo, que é quando eu comecei no Bezerra mesmo, fazer a abertura lá, que era feita. E daí para diante não paramos mais, né? Aí ficamos propriamente até agora fazendo essas campanhas, né? Até onde deu. E com certeza, de 94 para cá, nesses praticamente 30 anos de campanha. Vai fazer 30 anos já, mais ou menos. E outra coisa, eu não sei, eu vou falar, mas aí antes disso, né? Eu fiz algumas campanhas do mato, e na campanha do mato, uma vez eu perdi uma, né? Porque saía 8 horas aí do abrigo, né? E eu perdi uma dessas campanhas, né? Quando eu cheguei, tinha acabado, era domingo, né? Nisso, tinha um grupo que saía de domingo, né? Aí, eu também, nesse dia, eu fiz a campanha, né? De domingo, com os companheiros. E você sabe, eu ainda fiquei, isso foi em torno de 89, mais ou menos, 89, foi um pouquinho antes de eu ficar doente. Eu fiz uns 3 meses ou 4 meses de campanha com eles de domingo ainda. Eu me lembro disso. Eu conheci o nosso querido amigo Poli, né? Que era o coordenador de domingo, né? Junto com a Soninha, né? Então, ainda cheguei a fazer uns 3, 4 meses de campanha de domingo, né? E aí fui conhecendo, mas realmente, oficialmente, foi em 94 que eu comecei propriamente, né? É isso. Que beleza. E nesses 30 anos aí, com certeza, deve ter acontecido muitos casos legais, conhecer muita gente, conviver com muita gente. Muita gente. O que te chamou a atenção nesse período? O que te marca até hoje nesse período, que você poderia contar para a gente? Olha, você sabe que tem muitos casos aí, que 29 anos, você bate numa casa, né? Principalmente na campanha do quilo. É interessante que eu via muitas mães que vinham, né, entregar seus donativos com seus filhos no colo, né? E era muito bacana isso, né? Às vezes via a própria criança pequenininha, vinha entregar também, ajudava, né? Queria entregar a doação para a gente, né?
E eu ficava encantado com isso, né? Logo de criança. E você acredita, rapaz, que a partir desse momento, hoje, depois de muito tempo, quando eu volto nas casas, né? Voltava nas casas, hoje eu já via essa criança que vinha entregar o alimento para mim, já casada, com o seu filho ou com a sua filhinha, né? Já no colo, né? Então você vê o tempo que a gente. E você começa a conhecer as pessoas, né? Principalmente a campanha do quilo, que você fica muito tempo fazendo ela, né? No setor. Então, propriamente, você desenvolve essa amizade com muitas pessoas. Isso é muito gratificante, né? Você vê uma criança, vê o crescimento dela, e a partir de tal momento você já está vendo a outra geração vindo, né? Isso é uma das coisas que acontece muito, né? E aquilo, né? Você na campanha você vê aquelas pessoas que querem falar com você, aí você vai indicando, outro, ela pode começar a fazer um tratamento espiritual, às vezes rapidinho, né? Você se desenvolve assim, as palavras certas na hora certa, né? Para que seja feito a sua recuperação de uma forma certa, né? Porque a gente não pode ficar ali também, porque a campanha vai andando, mas você sempre dá indicação às pessoas, né? E é importante isso, né? A entrega da mensagem, né? Isso, para mim, é muito bom. E conheci muita gente, né? Às vezes você passava, a pessoa tinha desencarnado, então, tinha tudo isso que acontecia com a gente, né? Tinha aquelas pessoas que, às vezes, nunca atendia a nós, né? E teve pessoas que depois atendiam, né? Começaram a atender a gente, ou por insistência, ou pela mensagem, né? Aí resolveram realmente colaborar. Então, foi muito bacana isso. E eu também, como fiz muito tempo campanha, né? Eu já até, às vezes, tinha casa que eu conhecia até a pessoa, né? Aí, depois de um ano e meio que voltava lá novamente, né? Eu já sabia até a pessoa que estava lá. Você desenvolveu aquela amizade, vamos dizer. Apesar de um ano e meio, mas você estava sempre ali falando sobre o Bezerra, né? E pedindo a sua arrecadaçãozinha para casa, né? Então, foi muito bacana esse período. Então, esses momentos bonitos, né? E o companheirismo da gente, né? Que desenvolve muito bem lá com os companheiros da rua, né? Então, eu tenho tido isso como objetivo legal mesmo da campanha, né? Então, eu tive sempre essa amizade, porque, na realidade, quem precisava era eu também, né? Então, aquilo me fazia muito bem, né? Andar, caminhar, conversar. Então, para mim, foi sempre muito bom a campanha. A campanha me ajudou muito. Talvez eu não devolvi tudo que eu tinha à campanha, né? O que a campanha me favoreceu. É por aí. Certo. Uma outra perguntinha que me surge a curiosidade aqui. Nesse tempo, teve alguma casa que você bateu que conversou com a pessoa de uma forma numa semana, e na semana seguinte a pessoa te tratou diferente, você percebeu alguma diferença, alguma mudança? Às vezes eu não me lembro muito, mas teve um caso mais ou menos, não, pelo contrário, era uma senhorinha que ela fazia através do neto dela, né? Ela era uma doadora sempre frequente, né? E eu sempre vi o neto dela, né, entregar esse material. Mas teve um dia que ela fez questão, não sei por quê, ela fez questão de vir me ver quem é que estava batendo, né? Quem eram os membros, que acho que ela não. Aí foi quando eu conheci essa pessoa, que era uma senhora maravilhosa, né? Ela falava que o marido dela era um colaborador, né? Eu não cheguei a conhecer o marido dela, mas que ela ia continuar fazendo essa doação para o Bezerra, né? E propriamente a gente fez aí, cada vez que eu passava, né? Às vezes ela estava lá, às vezes também não estava lá, mandava o neto, né? Então eu desenvolvia muito esse tipo de coisa. Agora, de pessoas que maltratavam, eu recebia muito não, né? Mas depois, você sabe, daí é aquela coisa, né? Você só entrega a mensagem, mas depois, com o tempo,
algumas pessoas chegavam a depois ter uma certa compreensão, né? E mesmo um pouquinho doavam, né? Por aí. Maravilha. E qual a mensagem que você deixaria para encerrar para o pessoal que está nos assistindo aí, para os novos caravaneiros, para os futuros caravaneiros? Olha, eu tive muita experiência, né? Você sabe que no nosso crescimento espiritual, nós temos que ser humilde, né? E você sabe, né? Ser humilde é aquela, né? Você tem que deixar o egoísmo, né, para trás, você tem que deixar a, o orgulho, né? Porque você sabe, né? Você vai pedir, como pedinte, você desenvolve aquilo. Então, é aquilo. Para mim, desenvolveu muito bem, porque eu sabia, realmente quebrou muito o meu orgulho, né? Porque você pedir, tem pessoas que não conseguem, por isso que larga a campanha, né? Porque não consegue, né? Aquele orgulho de ser um pedinte, né? No caso, né? Mesmo sendo para casa, mas eu desenvolvi muito isso, o entendimento, o companheirismo, a humildade, né? Pelo menos de entender como eu, muitos companheiros ali estavam naquela situação também, né? E isso para mim foi muito bom, né? A arrecadação era importante e depois a colaboração com o grupo, com os companheiros, se pudesse fazer mais alguma coisinha, a gente fazia, que era contagem. Então, fomos desenvolvendo cada vez mais essa coisa, né? E desenvolvemos, graças ao nosso, uma família ainda, né? Uma família Bezerra de Menezes, né? Através do nosso grupo lá, né? Ficamos muitos amigos, muitos companheiros que iam, mas devagarzinho a gente foi quebrando tudo isso. Mas para mim foi um grande ensinamento que até hoje eu tenho comigo, né? Muitas dessas coisas, né? Muitos desses tratamentos, né? Me fizeram entender muita coisa. E a campanha é para isso, é para o entendimento e o crescimento das pessoas, né? Porque quando você faz essa campanha, você está indo levar uma mensagem, você está indo quebrar seu orgulho, né? O seu egoísmo, né? De estar ali vendo que tem pessoas que necessitam mais que você, né? Mas estão ali, mas é aquilo, né? Você está vendo que eles também estão tentando colaborar da melhor forma possível. E, para mim, campanha é tudo isso. É uma ferramenta que nos ajuda a ter uma melhor compreensão da vida, né? Da nossa vida. Então, isso foi muito bom para mim, continua sendo, né? E eu sempre falo, campanha para mim é maravilhosa, né? É um jeito, é uma ferramenta que nós temos, né, de pôr em prática o nosso crescimento espiritual, né? É uma das ferramentas, né? E conhecer pessoas maravilhosas, né? Tanto as pessoas que a gente recebe, vai visitar, como às vezes recebemos também, né? Então, para nós, para mim é isso, campanha. Campanha é tudo. Campanha é divulgação da casa, é desenvolver tudo isso, essa compreensão, amizade, é tudo para mim. É mais ou menos isso. Ok, Serginho, muito obrigado pelas palavras e pela força que está nos dando aí, pela inspiração que foi para nós na campanha Alta de Souza. Obrigado. Como diz o outro, eu fiz só, não a minha obrigação. Eu passei aquilo que me passaram. E eu espero que vocês, futuramente, vão passar para outras pessoas também, e a nossa campanha vai continuar por muito tempo ainda, né? Se Deus quiser. Com E certeza. um vai passando a experiência para o outro, né? Cada vez renovando mais, né? E cada vez a campanha vai crescendo com mais amizade, com mais pessoas, né? E também vai nos gratificando e vai fazendo o crescimento da pessoa também como espírito, né? Somos companheiros